Os Analectos. Livro 1. O mestre disse: não é um prazer, uma vez que se aprendeu algo, colocá-lo em prática nas horas certas? Não é uma alegria ter amigos que vêm de longe? Não é cavalheiresco não se ofender quando os outros falham em apreciar suas habilidades? Yutsu disse: é raro um homem, que é bom como filho e obediente como jovem, ter a inclinação de transgredir contra seus superiores. Não se sabe de alguém que, não tendo tal tendência, tenha iniciado uma rebelião. O cavalheiro dedica seus esforços às raízes, pois uma vez que as raízes estão estabelecidas, o caminho daí brotará. Ser um filho bom e um jovem obediente é talvez a raiz do caráter de um homem. O mestre disse: é raro, de fato, que um homem com palavras ardilosas e um rosto bajulador seja benevolente. Sensu disse: todos os dias examino a mim mesmo sob 3 aspectos. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor? Ao tratar com meus amigos, falhei em ser fiel às minhas palavras? Ensinei aos outros algo que eu próprio não tenho experimentado? O mestre disse: ao governar um reino com 1000 carruagens, trate dos negócios com reverência e seja coerente com aquilo que fala. Evite gastos excessivos e ame os seus semelhantes. Empregue o trabalho do povo apenas nas épocas certas. O mestre disse: um rapaz deveria ser um bom filho em casa e um jovem obediente fora de casa. Parcimonioso com a fala, mas coerente com o que diz. E deveria amar todo o povo, mas cultivar a amizade dos seus semelhantes. Se lhe sobrar alguma energia dessas ações, que ele a dedique a tornar-se um homem culto. Tsu-Itsa disse: eu diria que recebeu instrução aquele que aprecia homens de excelência, enquanto outros homens apreciam belas mulheres. Que se dedica ao máximo ao servir os seus pais e oferece a sua pessoa ao serviço do seu senhor, e que nas relações com seus amigos é coerente àquilo que diz, mesmo que afirme que nunca recebeu educação. O mestre disse: um homem a quem falta seriedade não inspira admiração. Um cavalheiro que estuda não costuma ser inflexível. Estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Tsen-Tsu disse: conduza os funerais dos seus pais com esmero e não deixe que sacrifícios aos seus remotos ancestrais sejam esquecidos, e a virtude do povo penderá para a perfeição. Tsu-Kin perguntou a Tsu-Kung: quando o mestre entrega em um reino, quando o mestre chega em um reino, ele invariavelmente fica sabendo sobre o governo do lugar. Ele busca tais informações ou elas lhe são fornecidas? Tsu-Kung disse: o mestre conquista sendo cordial, bom, respeitador, moderado e deferente. O modo com que o mestre busca informação é talvez diferente do modo com que os outros as buscam. O mestre disse: observe o que um homem, enquanto seu pai está vivo, planeja fazer e então observe o que ele faz quando seu pai falece. Se, durante 3 anos, ele não se desviar do caminho do pai, ele pode ser chamado de um bom filho. Yutsu disse: das coisas proporcionadas pelos ritos, a harmonia é a mais valiosa. Dos caminhos dos antigos reis, este é o mais belo e é seguido igualmente em questões grandes ou pequenas, embora nem sempre funcione. Buscar sempre a harmonia sem regulá-la pelos ritos, simplesmente pela harmonia, na verdade não funcionará. Yutsu disse: ser coerente com as próprias palavras é ter moral, no sentido de que isso faz com que as palavras dessa pessoa possam ser repetidas. Ser respeitoso significa ser observador dos ritos, no sentido de que isso possibilita que se fique longe da desgraça e do insulto. Se, ao promover as boas relações com parentes da sua esposa, um homem consegue não perder a boa vontade de seus próprios parentes, então ele merece ser considerado o chefe do clã. O mestre disse: o cavalheiro não almeja nem uma barriga cheia nem uma casa confortável. Ele é rápido na ação, mas cauteloso com o que diz. Ele se dirige a homens virtuosos para receber a orientação. Tal homem pode ser descrito como alguém ávido por aprender. Tsu-Kung disse: pobre sem ser servil,
rico sem ser arrogante. O que o senhor pensa desse provérbio? O mestre diz: é bom, mas melhor ainda é pobre, mas alegre no caminho, rico, porém observador dos ritos. Tsukung diz: as odes dizem: cortado como osso, polido como chifre, esculpido como jade, moído como pedra. O que o senhor disse não é um caso semelhante? O mestre diz: Su, apenas com um homem como você, pode outro homem discutir as odes. Diga algo a este homem e ele poderá ver sua relevância em relação ao que não foi dito. Não é quando os outros falham em apreciar suas habilidades que você deveria ficar incomodado, mas antes quando você falha em apreciar as habilidades dos outros. Livro 2. O mestre disse: o governo pela virtude pode ser comparado à estrela polar, que comanda a homenagem da multidão de estrelas sem sair do lugar. O mestre disse: as odes são 300 em número, podem ser resumidas a uma frase: não se desvie do caminho. O mestre disse: guie-o por meio de editos, mantenha-o na linha com punições, e o povo se manterá longe de problemas. Mas não será capaz de sentir vergonha. Guie-o pela virtude, mantenha-o na linha com os ritos, e o povo, além de ser capaz de sentir vergonha, reformará a si mesmo. O mestre disse: aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, segui o meu coração sem passar dos limites. Meng Yitsu perguntou sobre piedade filial. O mestre respondeu: nunca deixe de obedecer. Fan Qi estava conduzindo. O mestre contou-lhe sobre a audiência. Meng Su me perguntou sobre piedade filial. Eu respondi: nunca deixe de obedecer. Fan Qi perguntou: o que isso significa? O mestre disse: quando seus pais estão vivos, obedeça aos ritos ao servi-los. Quando eles morrerem, obedeça aos ritos ao enterrá-los. Obedeça aos ritos ao sacrificar-se por eles. Mengu Po perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: não dê ao seu pai e à sua mãe nenhuma outra causa de preocupação além da doença. Tsu Yu perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: hoje em dia, ser filial não quer dizer mais do que ser capaz de prover seus pais com comida. Até mesmo cães e cavalos são de algum modo alimentados. Se um homem não mostra reverência, qual é a diferença? Tsu Issa perguntou sobre piedade filial. O mestre disse: o que é difícil é a atitude das pessoas. Quanto aos jovens, tomarem para si o fardo quando há trabalho a ser feito, ou deixarem os velhos aproveitarem o vinho e a comida quando há, isso dificilmente merece ser chamado de filial. O mestre perguntou: posso falar com o Ui o dia inteiro sem que ele discorde de mim sobre qualquer coisa. Poderia parecer que ele é estúpido. Entretanto, quando eu examino melhor o que ele faz privadamente, depois que saiu da minha presença, descubro que, de fato, joga alguma luz sobre o que eu disse. Ui não é estúpido, afinal de contas. O mestre disse: veja os meios que um homem emprega, observe o caminho que ele toma e examine a circunstância em que ele se sente confortável. Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? Como poderia o verdadeiro caráter de um homem esconder-se? O mestre disse: merece ser um professor o homem que descobre o novo ao refrescar na sua mente aquilo que ele já conhece. O mestre disse: o cavalheiro não é um pote. Tsukung perguntou sobre como é o verdadeiro cavalheiro. O mestre disse: ele coloca suas palavras em ação e só então permite que as palavras sigam-lhe a ação. O mestre disse: o cavalheiro associa-se com pessoas, mas não entra em clubes. O pequeno homem entra em clubes, mas não se associa com ninguém. O mestre disse: se um homem aprende com os outros, mas não pensa, ele ficará confuso. Se por outro lado um homem pensa, mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. O mestre disse: atacar uma questão pelo lado errado nada mais pode senão causar danos. O mestre disse: Yu, vou lhe contar o que há para saber. Dizer que você sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando não sabe. Isso é conhecimento. Tsu Shang estudava com o objetivo de seguir uma carreira oficial. O mestre disse: use seus ouvidos amplamente, mas deixe de fora o que é duvidoso. Repita o resto com cuidado e você cometerá poucos erros.
Use seus olhos amplamente e deixe de fora o que é perigoso. Coloque o resto em prática com cautela e você terá poucos arrependimentos. Quando ao falar você cometer poucos enganos e ao agir tiver poucos arrependimentos, uma carreira oficial decorrerá com certeza. O Duque Ai perguntou: O que devo fazer para que o povo me admire? Confúcio respondeu: Promova os homens corretos e coloque-os acima dos desonestos, e o povo o admirará. Promova os homens desonestos e coloque-os acima dos homens corretos, e o povo não o admirará. Shi Kang perguntou: Como se pode inculcar no povo a virtude da reverência, de dar o melhor de si e com entusiasmo? O mestre disse: Governe-o com dignidade, e o povo será reverente. Trate-o com bondade, e o povo dará o melhor de si. Promova os homens bons e eduque os mais atrasados, e o povo ficará tomado de entusiasmo. Alguém disse para Confúcio: Por que o senhor não faz parte do governo? O mestre disse: O livro da história diz: um homem pode exercer influência no governo simplesmente sendo um bom filho e amistoso com seus irmãos. Ao agir dessa forma, um homem estará de fato fazendo parte do governo. Como ousam perguntar sobre ele fazer ativamente parte do governo? O mestre disse: Não entendo como pode ser aceitável um homem que é desleal com suas palavras. Se falta um prego na canga de uma grande carruagem ou nos arreios de uma pequena carruagem, como pode-se esperar que o carro vá em frente? Zhu Shang perguntou: Pode-se prever como será o futuro daqui a 10 gerações? O mestre disse: Os Yin basearam-se nos ritos de Ixia. Pode saber o que foi acrescentado e o que foi omitido. Os Shou basearam-se nos ritos de Yin. Pode saber o que foi acrescentado e o que foi omitido. Se houver sucessores ao Shou, pode saber como serão até mesmo daqui a 100 gerações. O mestre disse: Oferecer sacrifício ao espírito de um ancestral que não é nosso é bajulação. Não fazer o que é certo demonstra falta de coragem. Livro 3. Confúcio disse da família Xi: Eles usam 8 fileiras de dançarinas cada um para a performance no jardim. Se isso pode ser tolerado, o que não pode ser tolerado? As 3 famílias recitavam o Yung quando as oferendas sacrificiais estavam sendo retiradas. O mestre disse: Como plateia, figuravam os grandes senhores. Em dignidade solene estava o imperador. Que aplicação isso pode ter nos salões das 3 famílias? O mestre disse: O que pode um homem fazer com os ritos se ele não é benevolente? O que pode um homem fazer com a música se ele não é benevolente? Li Fang perguntou sobre o fundamento dos ritos. O mestre disse: Uma nobre pergunta, de fato. Com os ritos, é melhor pecar pela simplicidade do que pela extravagância. Em matéria de luto, é melhor pecar pela tristeza do que pela formalidade. O mestre disse: Tribos bárbaras com seus líderes são inferiores aos reinos chineses sem líderes. A família Xi estava indo fazer sacrifício para o nome Tai. O mestre disse para Zhang Xiu: Você não pode impedi-los? Não, não posso. O mestre disse: Mas quem pode imaginar que o Monte Tai desconhece os ritos assim como Lin Fang? O mestre disse: Não há competição entre cavalheiros. O mais próximo disso é, talvez, no tiro com arco. No tiro com arco eles se curvam e dão lugar um para o outro quando iniciam, e ao terminarem bebem juntos. Até mesmo a maneira com que competem é cavalheiresca. Tsu Ixia perguntou: Seu encantador sorriso com covinha, seus belos olhos esgazeando, padrões de cores em seda lisa. Qual o significado de tais linhas? O mestre disse: As cores são acrescentadas após o branco. E a prática dos ritos também vem depois? O mestre disse: É você, Shang, quem iluminou o texto, para mim. Apenas com um homem como você é possível discutir as ordens. O mestre disse: Posso falar sobre os ritos de Ixia, mas o reino de Xi não preservou evidências suficientes. Posso falar sobre os ritos de Yin, mas o reino de Sung não preservou evidências suficientes. Isso é porque não há registros suficientes, nem homens de erudição. Não fosse assim, eu poderia sustentar o que digo em evidências. O mestre disse: Não quero assistir à parte do sacrifício Ti, que vem depois da libação de abertura ao personificador. Alguém perguntou sobre o significado do sacrifício Ti. O mestre disse: Não é algo que eu entenda, pois quem entender terá capacidade para gerenciar o império com tanta facilidade quanto se o tivesse aqui, apontando para a palma da mão.
Sacrifício presente disse que significa sacrifique aos deuses como se os deuses estivessem presentes. O mestre, entretanto, disse: a menos que eu participe do sacrifício, é como se eu nada tivesse sacrificado. Wang Sun Kia disse: melhor homenagear o fogão da cozinha do que o canto sudoeste da casa. O que isso significa? O mestre disse: o ditado está errado. Quando você ofende o céu, não adianta voltar suas preces para nenhum outro lugar. O mestre disse: a cultura de Shou resplandece, tendo o exemplo de duas dinastias anteriores. Sou a favor do Shou. Quando o mestre entrou no grande templo... Quando o mestre entrou no grande templo, ele fez perguntas sobre tudo. Alguém observou: quem disse que o filho do homem de Tsou entendia os ritos? Quando ele entrou no grande templo, ele fez perguntas sobre tudo. O mestre, ao ouvir isso, disse: fazer perguntas é em si o ritual correto. O mestre disse: no tiro com arco, o objetivo não reside em perfurar o alvo, pela razão de que a força varia de homem para homem. Essa era a ideia na antiguidade. Tsukung queria libertar a ovelha sacrificial no anúncio da lua nova. O mestre disse: Su, você está relutando em se desfazer do valor da ovelha, mas eu reluto em ver o fracasso do ritual. O mestre disse: você será visto pelos outros como alguém bajulador, se observar cada detalhe dos ritos ao servir o seu senhor. O Duque Ting perguntou: de que modo o governante deveria empregar o serviço de seus ministros? Qual o modo com que um ministro deveria servir ao seu governante? Confúcio respondeu: o governante deveria empregar o serviço de seus ministros de acordo com os ritos. Um ministro deveria servir o seu governante dando o melhor de si. O Duque Ai perguntou a Tsaiwu sobre o altar de sacrifício ao deus da terra. Tsaiwu se respondeu: os Issa usavam o pinho, os In usavam o cedro, e os homens de Shou usavam castanheira, dizendo que fazia o povo tremer. O mestre, ouvindo a resposta, comentou: não se explica o que já está feito, não se discute sobre o que já foi realizado e não se condena o que já passou. O mestre disse: Quang Shun era de fato um vassalo de pouca capacidade. Alguém observou: Quang Shun era frugal, então? Quang Shun mantinha 3 estabelecimentos independentes, cada um com equipe própria. Como poderia ele ser chamado de frugal? Nesse caso, Quang Shun entendia os ritos. Governantes reinos erigem antiparos de tela para seus portões. Quang Shun também erigia tal antiparo. O governante de um reino, quando recebe o governante de outro reino, tem um suporte especial para descansar sua xícara. Quang Shun igualmente tinha tal suporte. Se até Quang Shun entendia os ritos, quem não os entende? O mestre conversou sobre música com um grande musicista de Lu, dizendo: isso é o que se pode saber sobre música. Começa sendo tocada em uníssono. Quando flui totalmente, é harmoniosa, límpida e contínua. Desse modo, chega à conclusão. O fiscal de fronteira de Yi requereu uma audiência com Confúcio, dizendo: nunca me foi negada nenhuma audiência por um cavalheiro que tenha vindo aqui. Os acompanhantes o apresentaram a Confúcio. Quando saiu, o oficial disse: estão preocupados, cavalheiros, com a perda do cargo? O império há muito não segue o caminho. O céu vai usar o mestre de vocês como badalo de um sino. O mestre disse sobre Shao que era perfeitamente linda e perfeitamente boa, e sobre Wu, que era perfeitamente linda, mas não perfeitamente boa. O mestre disse: o que posso achar digno de nota em um homem a quem falta tolerância quando em uma alta posição, a quem falta reverência quando realiza os ritos e a quem falta tristeza quando em luto? Esse foi mais uma leitura de livros, episódio 9, talvez, né, dos Analects do Confúcio. A playlist vai aparecer aí para vocês. Dê uma conferida caso goste desse formato de vídeo. Espero que sim, porque eu gosto de fazer. Não esqueça de deixar o like, comentem algo. Se chegarem até aqui do vídeo, comentem aí caminho, né? Ou benevolência, uma dessas palavras. Claro, se inscrevam, ativem as notificações, a primeira opção todas. E é isso, a gente se vê nos comentários como sempre. Leiam livros.